Bem-vindos de volta. Eu sou Henrique Bonan Rampazzo, mestre em História pela Universidade de Caxias do Sul, e estamos aqui para mais uma aula sobre a Idade Média e Game of Thrones. Na aula de hoje, vamos falar sobre a grande seção da vida feudal que viemos mostrando até agora, a cidade. Vamos ver qual era a sua posição no medievo e qual sua relação com o mundo rural, onde habitava a grande maioria da população. Como a maior parte das fundações da Idade Média, as cidades medievais não foram todas feitas no medievo. No entanto, nem mesmo foram elas todas feitas nos tempos do Império Romano, muitas delas precedendo o Império em centenas e milhares de anos. Essas habitações, por muito tempo, foram a casa de comunidades humanas e continuariam a ser na Idade Média. Contudo, com a queda de Roma e o foco da cidade como centro de riqueza a ser tomado e pilhado, os habitantes vão fugir para o campo, na tentativa de se proteger nas vilas dos aristocratas imperiais. Isso faz com que a população das cidades no início da Idade Média seja muitíssimo pequena, dificilmente ultrapassando 2 ou 3 mil pessoas. Vejamos uma cena em que o rei do norte se espanta com a população da capital, em Wessex. How many people live here? A million, give or take. That's more people than the entire north, crammed into that. Why would anyone want to live that way? There's more work in the city. And the brothels are far superior. Vemos o rei do norte espantado com a população da cidade. De fato, uma cidade desse tamanho jamais existiu no ocidente feudal, e mesmo as grandes cidades do mundo oriental não costumavam ser tão grandes. Ao contrário, elas apenas começaram a crescer séculos depois da fuga para o campo, ainda que tenham conservado os poucos artesãos sobreviventes e tenham sido utilizados como centros de poder, por reis e bispos, desde os tempos de Roma. Será com a expansão rural, a partir de, aproximadamente, o ano 900, que as cidades irão ficar maiores. Com a população aumentando, eram necessárias novas áreas para plantar, fazendo com que os nobres dessem isenções de taxas para aqueles que desmatassem as áreas verdes, áreas que ainda eram virgens ou que haviam crescido após a queda de Roma. Esses povoados madeireiros e novas aglomerações de fazendas se tornarão as novas cidades do medievo. Além daquelas antigas, entre os séculos X e XIII, muitas novas surgirão. As pessoas também serão atraídas para esses lugares, para escapar dos abusos feudais no campo, já que o citadino tinha consideravelmente mais liberdade. Mas quanta liberdade exatamente? Vejamos uma cena em que a rainha e seu conselho falam sobre o êxodo rural para a capital. The Raven arrived from the citadel this morning, Your Grace. The conclave has met, considered reports from maesters all over the Seven Kingdoms, and declared this great summer done. At last. The longest summer in living memory. The peasants say a long summer means an even longer winter. A common superstition. We'll have enough wheat for a 5-year winter. If it lasts any longer, we'll have fewer peasants. The city's drowning in refugees, Your Grace, fleeing the war. We have nowhere to house them, and with winter coming, it'll only get worse. You command the city watch, do you not, Slint? I do, Your Grace. And are you not a lord at my command? I owe my title and lands to your generosity, Your Grace. Then do your job. Shut the gates to the peasants. They belong in the field, not our capital. Yes, Your Grace. O seriado aqui demonstra pouca preocupação dos dirigentes da cidade para com seus cidadãos. Nem sempre era esse o caso, mas muitos governantes da cidade costumavam ser nobres ou ricos burgueses, que não tinham interesse em especial em ver os camponeses fora das terras das quais eles eram os donos. A mão de obra que interessava na cidade era aquela qualificada, dos artesãos, possibilitando assim um monopólio, controle, da produção de artigos de luxo dentro do feudo,
o reino, o que aumentava em muito a influência da cidade, especialmente sobre o campo, de quem ela antes dependia para a plantação de sua comida. Claro, temos que ter em mente, salvo as famosas cidades livres, um grupo relativamente pequeno e seleto de cidades que haviam crescido em importância e conquistado sua quase independência, a maioria das cidades estava localizada no território de um conde, duque ou mesmo do rei, ou a rainha, como vimos no seriado. Dentre as liberdades que os citadinos tinham dentro dos muros da cidade, estava a de se autogovernar localmente, em conselhos municipais que nem sempre tinham a presença do nobre. A de não precisar pagar ao senhor para usufruir de coisas como forno para os pães ou instrumentos, e as taxas anuais ao invés de mensais, dentre outras. É claro, normalmente essas liberdades se restringiam mais aos ricos e poderosos do que aos comuns, como vimos pelo Conselho de Nobres do seriado, embora algumas delas se estendessem a todos os habitantes da cidade. Eventualmente, será com esses poderosos que o rei irá se aliar para conseguir acumular mais poder que seus vassalos e centralizar o governo de todo o reino em suas mãos. Dentre outras coisas, isso virá a ser uma das causas do fim do feudalismo e da Idade Média. Por hora, ficaremos por aqui. Espero que todos tenham tido bom proveito da aula e fiquem ligados. Esse foi o último vídeo da nossa série sobre economia e desse trabalho. Nós temos outras séries e vídeos que podem interessar, caso não os tenham visto em ordem. Tenham um ótimo dia e até a próxima.